Antes que eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre a aula ou as aulas anteriores. Por enquanto, não. Eu ainda estou em processo de compreender os conteúdos. A única coisa que eu ia perguntar ao senhor, que a Carol até mandou mensagem para perguntar, é que eu não achei o trabalho dessa semana lá no SIGA. Não, Aí ela ficou sim, eu de mandar. acabei de colocar no sistema para abrir amanhã o trabalho, tá? Ah, tá bom, tá bom. Dá uma olhada no Siga mais tarde, você já vai ver que... Não, aliás, já abriu já, tá? Bom, E para entregar do dia 15. Então tem 2 semanas praticamente para fazer e caprichar aí na solução, tá bom? tá bom, professor, obrigado. Aí qualquer dúvida, claro que você pode me contatar e podemos tirar dúvidas, né? Tá? Bom, tá bom. Ok. Então vamos iniciar. Se não tiverem mais dúvidas, tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Mas, continua falando sobre os métodos de resolução de equações diferenciais parciais. Aliás, parciais não, ordinárias. Eu vou compartilhar a tela aqui. Aqui. É, agora vocês já devem estar vendo. Então, só vou comentar ou recomentar rapidamente os últimos métodos que nós vimos na aula anterior, que são os métodos de Runge-Kutta, né? O método Runge-Kutta nós já estamos apresentando ele pronto. E certamente, quando vocês forem trabalhar e resolver as tarefas, ou a tarefa que já foi colocada, onde vocês vão ter mais difícil ao montar essa parte aqui, né? Porque essa parte ômega i é o valor atual. H, vocês sabem que é o B menos A sobre N, né? B menos A sobre N. E essa parcela aqui de F, que certamente é o que vai dar um certo, mas complicação, né? E é aí onde vai ter o desafio de vocês estudarem essa parte, como se montam essas expressões que você vê aqui, né? Aqui já vem pronta. A partir de essa expressão enorme aqui, nós vamos ter que chegar àquela expressão que vocês lembram, que nos exemplos anteriores era essa que está aqui, né? Depois de substituir H, depois de substituir F, nós temos que chegar a uma expressão semelhante a essa, né? Que é a expressão que normalmente vai ser programada. Embora tenha uma forma de fazer, uma forma mais geral, que não precisa ser tão simplificada, né? Bem, então, o método de Runge-Kutta do ponto médio, que faz parte do trabalho que estamos apresentando aí, vai ter essa relação, né? Onde o T vai ser T1 mais H sobre 2, e o ômega que não vamos colocar vai ser ômega I mais H sobre 2, F de TI ômega I. E aqui vocês veem, tem de novo F de TI. Então aqui vamos ter que substituir de novo aqui a expressão que corresponda a o y', né? Que é igual a F de TI ômega I. Porque se vocês lembram, y' é igual a um F de TI ômega I, que é a expressão da equação diferencial, né? Tá? Então, nós temos aqui o ponto médio, temos o ponto modificado de Euler, tá? Temos o método de Reum, que também temos uma expressão até um pouquinho mais complexa que a anterior.
Temos também o Runge-Kutta de terceira ordem, que já funciona, vai trabalhar com 3 funções. Cada função você vê em F1. O F2 depende do valor de F1 e o F3 depende do valor de F2. Então, aí cada vez fica um pouquinho mais complicado, né? E temos o Runge-Kutta de quarta ordem, que você vê aqui. A diferença vai ser que agora são 4 termos, 4 funções, e cada uma vai depender da anterior, né? F1, F2, você precisa incluir o F1, em F3 você precisa incluir o F2, e em F4 você precisa incluir o F3, ok? E o exemplo que foi apresentado foi o mesmo exemplo, claro, o exemplo que vimos desde o início, né? Para poder comparar, né, nós estamos usando o mesmo exemplo. Temos o valor da condição inicial, que é ômega zero, né, que é o que nós chamamos de ômega zero. Esse H é 0,2, que na verdade H é igual a B menos A sobre N. Então, nesse caso, aqui podemos observar que 2 menos 0 sobre N igual a 0,2, porque nós estamos tendo um N igual a 10 intervalos, né? Então, com essas informações aqui, que vocês têm aqui, nós vamos fazer os algebrismos necessários para chegar a essa expressão de ômega i mais 1. Então, essas expressões de ômega i mais 1 para os métodos de ponto médio, de Euler, o modificador de Euler, de Helm, esses são os algebrismos que vocês vão ter que fazer, né? E é o que nós vamos verificar. Aí, quando vocês têm esses valores, é claro que vocês vão ter que calcular o ômega 1, ômega 2, ômega 3, até chegar a ômega 10, né? Aqui eu já tinha feito a semana passada, mas aqui temos como seria a expressão quando usamos o método do ponto médio, né? Tem que observar lá em cima como a expressão do ponto médio. E aqui vamos ter, se vocês lembram aqui, então vai ser yi menos i quadrado mais 1. Aqui nós podemos observem essa expressão aqui. Y menos t quadrado mais 1. Então aqui vocês podem ver que isso aqui vai ser o que vai representar y, t quadrado mais 1. Essa expressão aqui é o que vocês vão ter que deduzir, né? Segundo a regra do ponto médio, né? Então, essa parcela aqui é a parcela que realmente é a parcela mais complicada que nós temos, né? Aqui nós temos que montar para chegar a esse termo aqui, ok? Deixa eu confirmar aqui. Tá. E aí nós temos um quadro mostrando os resultados obtidos pelo ponto médio, método ponto médio, pelo método de Euler e pelo método de Helm, né? Com seus respectivos erros absolutos, né? Se nós observamos simplesmente o erro final, que é o erro acumulativo, né? Nós podemos ver que o método ponto médio aparentemente nos dá o melhor resultado,
para essa equação diferencial, né? Então, temos o ponto médio, em primeiro lugar, o que, nesse caso, teria o melhor resultado, né? Depois seria o meio-termo. E, por último, para esse exemplo, seria o método de Euler, ou Euler, não sei como chamar. Então, isso não é universal para todos os exemplos, vai acontecer isso, né? Por isso que no trabalho que vocês vão fazer, seria interessante que também façam um resumo numa tabela assim, e comparem os resultados que vocês estão tendo, né? É, para ver como cada um dos métodos se comporta, né? Bom dia, Vitor. Está conseguindo ouvir, mas... Então, lá. Vamos lá. E essa tabela ajuda para compreender, para comparar, para verificar como é o comportamento de cada um das técnicas que estão sendo apresentadas, né? Então, com certeza, o grande desafio que vocês vão ter nesse trabalho é chegar a essas expressões, tá? E onde certamente vocês vão ter mais trabalho. Depois que isso for programado, que isso for deduzido, o cálculo já é uma coisa repetitiva, né? Que você pode fazer no braço ou tentando programar, usar um software qualquer que ajude a resolver os cálculos. MATLAB, Máxima, sei lá, qualquer um desses, tá? Tá claro? Uma pergunta? Não, prof. Então tá, vamos lá. Um último comentário antes de passar para o método anterior é que vocês podem observar que nos métodos que nós estamos estudando, né, sempre estamos trabalhando com, para calcular ômega i mais 1, que é o termo posterior, sempre estamos usando o ômega i, que é o termo anterior, tá? Ou seja, a partir da condição inicial 0, eu vou calcular 1. Com o valor de 1, vou calcular 2. Com o valor de 3, vou calcular 4 e por aí vai. Por que estou comentando isso agora? Porque o próximo método que nós vamos estudar, ele já analisa um pouco de uma maneira mais eficiente os valores que nós vamos utilizar, tá? Bom, aqui nós temos outro exemplo, usando o método de Runge-Kutta para a mesma equação diferencial, né? E observem que o Runge-Kutta de quarta ordem, para o mesmo exemplo, dá um erro com 4 casas decimais 0. Então, comparando com os dois anteriores, esse Runge-Kutta seria bem melhor, né? Então, aqui eu não coloquei a expressão, mas aqui só o resultado, para que vocês possam depois comparar e vocês mesmos fazer seus cálculos, né? Mas é uma boa referência, tá? Mas por que estou falando isso? Porque agora o próximo método que nós vamos estudar é o chamado fórmulas de passo múltiplo, tá? O que significa isso? Vamos ler um pouquinho o texto, porque isso vai ajudar a compreender. Os métodos que nós vimos até agora são os chamados métodos de um passo, porque a aproximação para o método de rede T mais 1 contém informação proveniente de um só dos pontos anteriores. É o que eu falei. Para calcular 0, você calcula 1. Aliás, para calcular 1, você calcula com o passo 0. Quando você obtém o passo 1, esse passo 1 vai servir para calcular o passo 2. E por aí vai.
Então, sempre é usando o valor anterior, né? Ainda que essas técnicas possam usar a informação relativa à avaliação das funções nos pontos T e T mais 1, elas não conservam para utilizar diretamente nas aproximações futuras. Ou seja, eu não tenho nenhuma fórmula que para calcular o T5 use o T4, o T3 e o T2, por exemplo, né? E simplesmente para calcular no tempo 5, só vou usar o 4. Então, toda a informação utilizada e obtida dentro do subintervalo em que vai se aproximar a solução. Então, como a solução aproximada está disponível nos pontos anteriores, né? ¿Por que não utilizar esses pontos anteriores para calcular o ponto I mais 1? Obviamente, podemos pensar que usando todos esos pontos anteriores, nós vamos ter um histórico melhor, né? Porque vamos a calcular o ponto I mais 1 considerando todos os valores anteriores em uma mesma formulação. Então, métodos que utilizam a aproximação em mais de um ponto de rede precedentes para determinar a aproximação no seguinte ponto são conhecidos como métodos multipassos. ¿Ok? ¿Qué acontece con esos métodos multipassos? Creo que acontece en cierta forma con un método que nos vamos a ver lá na frente, que é o método das diferenças finitas, né? Isso aqui não deixa de ser uma diferença finita também. Aí, observem que vamos definir a partir de uma equação diferencial de primeira ordem, precisamos conhecer o intervalo em que o tempo vai ser calculado entre A e B, e sempre partimos de uma condição inicial. Isso é fundamental porque a condição inicial que nos vai dar a solução particular, né? E para calcular em um ponto I mais 1, né? Em um tempo I mais 1, vamos a representar essa expressão da seguinte forma. A função no ponto I mais 1 vai depender dos pontos, observem, I menos 1, I menos 2, até I mais 1 menos M. Né? Com as funções nos pontos T mais 1, TI, TI menos 1, TI menos 2, até TI mais 1 menos M. Então, vamos utilizar para calcular o I mais 1 todo o histórico de pontos anteriores. Tá? E como que vamos fazer isso? Quando nós temos uma condição inicial, nós vamos ter que calcular, por exemplo, se nós calculamos em T0, vamos ter que calcular em T1, né? Porque não podemos usar muitos pontos, porque inicialmente só temos um ponto, vamos calcular o T1. Para calcular o T2, por exemplo, aqui, o T2, nós já vamos poder utilizar o T1 e o T0. Né? Nos métodos anteriores, com T1, nós calculávamos T2. Mas não, agora, com T0 e T1, calculamos T2. Com o T2, vamos poder calcular o T3 fazendo uso de T2, T1 e T0. E aí vamos definir quantos pontos vamos utilizar. Né? A partir desse ponto, por exemplo, se eu definir que vou trabalhar com 3 pontos anteriores, o T4 vai ser calculado com T3, T2 e T1.
O T5 vai ser calculado com T4, T3 e T2. Né? E por aí vai. Poderia calcular com 4 pontos anteriores. Isso eu vou definir segundo minhas necessidades. E como é que nós fazemos isso? Que vamos ver primeiro definindo os valores de I, né? Vamos calcular sempre para certos valores de pontos anteriores, né? Se M for 3, vamos calcular para 2, 1, 0, né? Como anterior. E aí vamos ter essa distribuição de valores para formar o valor sempre do termo que vamos querer, né? Então, aqui observem que o que estamos comentando agora, nossa condição inicial. Na verdade, o que nós vamos ter que criar são vários valores iniciais, né? Por exemplo, se eu tenho ômega 0, eu vou criar o ômega 1. Com ômega 1 e ômega 0, eu vou criar o ômega 2. Aí até ômega M-1. Por exemplo, como no exemplo anterior, seria ômega 3, que seria o último termo. Então, eu vou trabalhar com 1, 2, 3 e 4, por exemplo. 4 pontos anteriores, né? Nessa parte aqui eram 3. Essa escolha é minha. Então, esses pontos vão ter que ser especificados. Seja que você calculou, ou seja que são parte do problema que eles são dados no exemplo, né? Então, quando Bm igual a 0, ou seja, o que é Bm igual a 0? É esse termo, né? Quando Bm igual a 0, ele é chamado método explícito ou aberto, já que a equação anterior dá, então, ômega i mais 1 de maneira explícita, né? Em termos dos valores previamente determinados. Por que explícito? Porque não estamos considerando o termo t mais 1, tá? Que faz parte do termo que estamos calculando aqui. Quando Bm é diferente de 0, o método é denominado implícito ou fechado, tá? Isso também vai ser importante para o que vem pela frente. Então, nós temos os métodos abertos ou explícitos, quando não utilizamos o tempo atual, que é o T mais 1, e o termo implícito ou fechado, quando usamos o tempo T mais 1, que é o mesmo tempo que estamos calculando o valor de ômega. Então, vamos trabalhar com problema de valor inicial, né? Vamos definir a partir dessa expressão, nós temos aqui tem uma mistura de ômega e T. Isso é uma falha que aqui eu vou precisar corrigir, mas o, o termo YT mais 1, que é ômega I mais 1, menos o, o AM mais o VM mais o B0, vai nos definir qual vai ser o erro de truncamento. Claro que esse erro de truncamento vai ser difícil de calcular. É um termo principalmente teórico e não vamos... É muito difícil de determinar esse termo na prática, tá? Então, dentro desses métodos de passo múltiplo, vamos ver o primeiro método, que é chamado método explícito de Adam-Bashforth, de 2 passos. Então, nesse método, precisamos conhecer o ômega 0 e o ômega 1, tá? Precisamos conhecer esse aqui
e esse aqui. E com esses valores, eu vou calcular o termo I mais 1, que seria, inicialmente, seria o 2, né? O primeiro termo que calcularíamos seria o 2, porque com o 2 eu vou calcular com ômega 1 mais H sobre 2, 3 vezes F de T1 ômega 1 menos F de T0 ômega 0. Ok? Então, isso aí vocês observam que estamos usando o histórico, os dois históricos anteriores. Então, a tendência é que se nós usamos o histórico de 2 pontos, o resultado seja melhor, né? Então, quando calculemos o ômega 3, vamos usar o tempo 2 e o tempo 1. E por aí vai a sequência, né? Aqui vocês podem observar que o erro está na ordem da derivada terceira de h quadrado vezes 5/12, né? Seria mais ou menos uma referência de valor que vamos utilizar. E também temos o Adam-Bashforth de 3 passos, né? Onde nós precisamos conhecer o ômega 0, o ômega 2 e o ômega 3. Perdão, ômega 0, ômega 1 e o ômega 2 para calcular o ômega 3. Então, nós sempre vamos começar calculando ômega 3 igual a ômega 2 mais H sobre 12, 23 F de T2, ômega 2, menos 16 vezes F de T1, ômega 1, mais 5 vezes F de T0, ômega 0. Então, estamos usando em todo o cálculo, né, sempre os 3 pontos anteriores que eu preciso conhecer ou vou determinar, né? Essa expressão já tem um erro de truncamento da derivada quarta vezes h cubo. Essa expressão aqui, o fato de ter h cubo e derivada quarta já nos indicam que o erro de truncamento é menor, né? Tem uma ordem maior de aproximação. E quando a gente quiser calcular o ômega 4, né, ômega 4, vamos utilizar o T3, o T2 e o T1. Então, usamos um histórico melhor, um histórico dos 3 pontos anteriores, diferentemente com o método anterior, os métodos anteriores que só usavam um anterior, né? E aí temos outro com 4 passos, aí é repetitivo, mas precisamos conhecer 4 intervalos anteriores, né? Então, quer dizer que para calcular ômega 4, vou precisar ômega 3 mais H sobre 24, 55 F de T3, ômega 3, e aqui faltou 3, o T, menos 59 F de T2, ômega 2, mais 37 F de T1, ômega 1, menos 9 F de T0, ômega 0. E claro, quando
na sequência, vamos calcular ômega 5 com ômega 3, ômega 2, ômega 5 com 4, 3, 2 e 1. E por aí vai, a sequência vai sendo dessa forma, né? E aí vem outro método de Adam Backwards de 5 passos, né? Com 5 passos aqui nós temos, obviamente precisamos conhecer os 4 anteriores, né? Com esses 4 anteriores, vamos, já temos as expressões prontas aqui, onde sempre vamos precisar para calcular ômega 5, vamos precisar do 4, do 3, do 2, do 1 e do 0. Você vê que cada vez que vamos usando mais passos, a expressão fica bem mais complicada, né? Então, tem que avaliar bem qual é a ordem de erro que a gente está precisando para poder decidir qual dos passos quantos passos vamos precisar, né? Isso aqui é interessante porque o último método que nós vamos ver aqui que é o método das diferenças finitas. Ele usa 3 passos anteriores. Aliás, 2, né? Na verdade, pode usar 2, só que ele já trabalha em 2 dimensões. Então, é bom aprender isso aqui, porque o que vem pela frente vai depender muito disso. E quando se usa os métodos implícitos, né, onde você vai usar também o T mais 1, observem a diferença. Se eu usar o método implícito de 2 passos, eu vou usar, claro, o ômega 0 e o ômega 1, mas na expressão, para calcular o ômega 4, o ômega 2, né? Vou usar o ômega 1 mais H sobre 2, sobre 12. Veja que eu vou usar aqui o 5 vezes F de T2 ômega 2, mais 8 vezes F de T1 ômega 1 menos F de T0 ômega 0. E vejam que aqui aparece ômega 2 aqui e aparece ômega 2 aqui. Então, aí vamos ter que fazer ainda mais algumas operações para tentar colocar esse ômega 2 em evidência, certo? Porque é incógnita o ômega 2, mas o ômega 2 também aparece aqui. Então, a gente precisa desenvolver a expressão para colocar esse ômega 2 também em evidência junto com esse ômega 2 e assim ter somente uma expressão da incógnita. É claro que isso vai dar um trabalhão, vai ser um trabalho considerável, mas provavelmente esse resultado seja melhor, né? E assim como temos o de 2 passos, vamos ter o de 3 passos, né? Onde vamos precisar conhecer o 0, 1 e 2. Então, para calcular o 3, vamos precisar do ômega 2, mais H sobre 24, 9 vezes F de T3, ômega 3, mais 19 F de T2, ômega 2, menos 5 vezes F de T1, ômega 1, mais F
de T0 ômega 0. Então, aqui vocês veem que, novamente, temos como incógnita ômega 3 de um lado e temos ômega 3 do outro. E aí vamos ter que colocar em evidência o ômega 3 para poder resolver o passo a passo, né? Os métodos anteriores, explícitos, claro que são mais fáceis, né? Aqui precisa algumas operações a mais, que são colocar em evidência esse ômega 3, ok? E temos outros métodos que aparecem aqui, né? O método implícito de Adams-Moulton. Esse já é um método com 4 passos, né? Esses 4 passos, por ser um método implícito, tem o 0, 1, 2 e 3. E vou calcular a partir do 4, né? Aqui vamos calcular a partir do 4, é que começa nosso procedimento de cálculo. Só que aqui também aparece o ômega 4, né? Então, esse ômega 4 também vamos ter que colocar em evidência, passando esse termo para cá, e, e colocando em evidência, a partir desse termo, o ômega 4. E a sequência vai ser ômega 5, ômega 6, sempre utilizando os 4 pontos anteriores. Ok? É trabalhoso, mas certamente vai trazer resultados bastante interessantes, tá? E aí vamos resumir o que nós estamos vendo em alguns exemplos, tá? Não são muitos exemplos, mas nos permitem comparar, tá? O que nós estamos vendo aqui. Bom, a equação diferencial é a mesma que nós vimos em todos os exemplos anteriores. Y' igual a y menos t cuadrado mais 1. O t vai entre 0 e 2 e a condição inicial y de 0 igual a 0,5. E as aproximações dadas pelo método explícito de Adam-Bashforth de 4 passos e pelo método implícito de Adam-Moulton de 3 passos, ambos com H0,2, né? Então, o que acontece? Como só é dada a condição inicial, ômega 0, e eu preciso 3 passos, 4 passos para Adam-Bashforth e 3 passos para Adam-Moulton, os passos anteriores, né, que seria o ômega 1, o ômega 2 e, no caso, um ômega 3, eu vou ter que calcular. Vou ter que calcular. Que pode ser feito pelos métodos, por exemplo, Adam-Bashforth de 2 pontos, né? Porque com aliás, com um passo vou calcular o segundo, pelo método tradicional. Com 2 passos, com 2 pontos, eu vou usar o Adam-Bashforth de 2 pontos para calcular o terceiro, né? E com o terceiro eu vou usar o quarto. Já com esses 4 pontos, já vou usar o método normal, a fórmula normal de Adam-Bashforth, ok? Então, os pontos anteriores eu vou usar qualquer método, pode ser até o clássico de Runge-Kutta, de um ponto, e aí até chegar a obter os 4 pontos que estamos precisando. Então, essa expressão de Adam-Bashforth de 4 pontos é a que nós escrevemos anteriormente, ok? Então, vai ser utilizada a partir de I igual a 3, porque nós vamos utilizar a partir do ponto
do ponto I mais 1, que seria a partir do ponto 4, né? Então, vamos iniciar em 4 e vamos precisar trabalhar sempre com 3, 2, 1 e 0. Quando nós substituímos as funções em cada um desses termos, vamos ter que fazer um procedimento onde vamos chegar a uma expressão simplificada, que é essa aqui, né? Já substituindo H, já substituindo todos os termos de T também. Então, observem que para ômega 4, como tinha falado anteriormente, vamos fazer uso de ômega 3, ômega 2, ômega 1 e ômega 0. O I, já sabemos que o I é 1, 2, 3. Na verdade, vamos utilizar o último I, vai ser, no caso, vamos começar com I igual a 3, né? Então, esse I que vamos colocar aqui vai iniciar com I igual a 3. Aí, com esse 3, vamos achar o 4. Quando a gente quiser determinar o ômega 5, vamos usar ômega 4, ômega 3, ômega 2, ômega 1 e vamos usar o I igual a 4. Ok? E aí a sequência vai ir se autoalimentando com esses 4 valores anteriores. No caso do Adam Moulton, a expressão foi escrita anteriormente, vocês têm essa expressão que escrevimos agora há pouco. Ele vai usar, além do ponto atual, ele vai usar os 3 pontos anteriores. E observem que, como é que fica aqui? I mais 1, I mais 1, I menos 1, I menos 2, e aí termina, né? Esse termo I mais 1, que está aqui, vai passar desse lado. E o resultado de tudo isso vai ser esse aqui. Só que aqui, os coeficientes que se formam a partir, eles vão passar do outro lado. Tá? Então, esse coeficiente que ficaria acompanhando o ômega I mais 1, vai ter que ser passado do outro lado. Né? Então, a partir essa expressão de I mais 1, vamos ir calculando, começando com 3, né? Com ômega 3, vamos fazer uso de ômega 2, ômega 1 e ômega 0. Né? Ômega 4, com ômega 3, ômega 2 e ômega 1. E por aí vamos utilizando esses resultados e realimentando essas expressões. O quadro que vai resumir tudo isso está apresentado aqui, tá? Observem que esses espaços em branco são os espaços, né, que nós precisamos preencher de alguma forma, mas não com o método. Vamos precisar preencher de alguma forma, vamos ter que calcular a partir de ômega 0, vamos ter que calcular ômega 1, ômega 2 e ômega 3. ¿Por qué no fueron colocados aquí? Porque eles não foram calculados com o método de Adam-Basham, foram calculados com algum outro método. E também não colocamos erro porque não foi calculado com Adam-Basham. Aqui também, aqui nós precisávamos calcular ômega 0, ômega 1 e ômega 2, com algum dos métodos que nós já aprendimos para pontos menores. E também aqui não colocamos erro porque não é feito com esse método de Adam Moulton. E aqui começamos a calcular, né?
o ômega 4, né, vai ser calculado aqui. O ômega 4 vai ser calculado em base ao histórico dos 4 pontos anteriores, e aqui o ômega 3 vai ser calculado em base ao histórico dos 3 pontos anteriores. E aí a sequência vai acontecendo, os resultados, podemos observar os erros, né? E o que podemos observar que o erro do método implícito, né? O método de Adam-Moulton sempre está se mostrando melhor, né? Que o método desse aqui de Adam-Bashman. Essa explicação pode ser porque ele utiliza também na formulação o termo atual. Então, nesse histórico também é considerado o termo atual, o que pode indicar, o que indica certamente um histórico melhor, porque ao utilizar o ponto atual está tendo um histórico mais atualizado, mais real, né? Então, mas o resultado realmente está mostrando que os métodos de Adam-Moulton apresentam um resultado melhor que o resultado de Adam-Bashman, ok? Bom, eu sei que ainda vocês não estudaram, isso aqui vai ser bem mais complicado, mas tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Ainda não, professor. Ainda não, mas com certeza vai aparecer, né? Sim. Beleza. Lembrando que o trabalho que foi colocado agora não tem nada de passo múltiplo, tá? É só a Terungi e Kuto, o método anterior. Ok? Ok. Bem. Aí, essa parte desses métodos para resolver essas equações diferenciais ordinárias são os métodos que nós apresentamos aqui. Muitos deles não são utilizados muito na prática. A gente usa mais equações parciais, por isso que se algum de vocês utilizar alguma equação ordinária, certamente vai usar algum desses métodos, né? Mas são importantes como referência para o que a gente vai ver já a partir de agora, né? Porque o método que vem a seguir, e vamos falar, é o método das diferenças finitas para problemas lineares, né? Nessa parte, só vamos ver o problema para uma equação de segunda ordem, né? Para um problema de segunda ordem de uma equação ordinária. E na próxima sequência, né, que vamos ver um pouco mais lá na frente, já vamos estudar os métodos das diferenças finitas para problemas em duas dimensões, tá? Então, essa é uma introdução para que nós vamos ver depois. E qual é a função do método das diferenças finitas? É igual ao que vimos anteriormente. Substituir, né, o termo das derivadas por uma aproximação de quociente com diferenças adequadas. Então, nós trocamos a derivada por termos que não dependam de derivada e que dependam de pontos anteriores, atuais e ou anteriores, né? O parâmetro H, e isso é importante, não pode ser demasiadamente pequeno por causa da instabilidade das aproximações derivadas. Acho que já conversamos isso. Em algumas situações, o H muito pequeno, o computador pode interpretar como divisão por zero. E essa divisão por zero vai fazer que o computador indique que não é possível resolver essa expressão. Então, vejam bem, ele vai ter umas limitações
que a gente vai ter que saber mensurar com a prática, né? Existem alguns parâmetros em algumas equações que são mais estudadas, que vão ajudar a encontrar qual seria o passo ideal. Talvez não ideal, a palavra ideal é muito forte, mas qual seria o passo recomendado para poder realizar esses cálculos, tá? Isso é mais forte quando se trabalha em duas dimensões, mas ele ajuda para não trabalhar muito assim no escuro, né? Qual delta de H ou delta de T eu vou utilizar, né? Então isso nos vai ajudar. Nós vamos utilizar ou vamos trabalhar agora com equações de segunda ordem, tá? Então, nessas equações de segunda ordem, vamos ter termos com derivada primeira, y e um termo independente, certo? Lembrando que se R for igual a zero, nós temos uma equação homogênea. Se R for diferente de zero, nós vamos ter uma equação não homogênea, tá? O intervalo X vai ser determinado entre A e B, né? E por ser uma equação de segunda ordem, para obter uma solução particular, vamos precisar de duas condições de contorno ou com condições iniciais, tá? Então, esses valores estão indicados aqui, que são o valor num extremo e no valor do outro. Esses são valores de contorno, né? Tá? Lembrando que nesses problemas as condições de contorno podem mudar e não só ser o valor de y, pode ser também a derivada, né? Pode ser a derivada de y, pode dar também uma condição de contorno. E para cada condição dessas, o problema vai mudar de uma forma bastante considerável, né? É interessante, mas quando você avançar um pouco, se vocês avançarem mais um pouco nessa disciplina, nessas disciplinas numéricas, vocês vão ver que mudando a condição de contorno ou condição inicial, a resolução do problema vai mudar muito. Às vezes vai até complicar muito essa resolução. Então, observem que nessa equação diferencial, agora eu vou ter uma derivada segunda e uma derivada primeira. Então, essas duas derivadas eu vou ter que mudar para uma expressão linear, né? E para a primeira derivada, nós já estudamos isso quando falamos sobre derivada. Lembram que quando falamos em derivada, nós colocamos três expressões para essa derivada, que eram a diferença avançada, quando usávamos o ponto anterior e o ponto atual, a diferença retrasada, quando usávamos o ponto atual e o ponto anterior, e a diferença centrada, quando usamos o ponto anterior e o ponto posterior, né? Lembrem que a diferença centrada sempre foi a que deu o resultado melhor, tá? Tinha uma ordem de aproximação melhor que as outros dois. Então, só que isso aqui, usar um ou o outro vai depender das condições que a gente tenha, tá? Então, lembrando, em primeiro lugar, selecionamos um número n maior que zero. Esse n maior que zero vai ser o número de intervalos com os quais nós vamos dividir nosso intervalo AB, né? E ao dividir por n, vamos dividir por n mais 1 para na verdade estamos usando quando dividimos
por n mais 1, estamos usando n mais 1 pontos. Vamos determinar tu ponto n mais 1. Tá? O último ponto vai ser o n mais 1. Anteriormente, nós nos baseamos todo em n, mas neste caso, nós estamos trabalhando com n mais 1. Tá? São n mais 1 subintervalos iguais, cujos extremos são os pontos da malha. Tá? São os pontos A e o ponto B. Então, a expressão para xi vai ser essa expressão igual à anterior que foi definida. Quando i for igual a 0, temos o ponto A. E quando i for n mais 1, vamos ter o ponto B. Então, observem, só para não... O x0 vai ser A mais i0, mais 0h, que é A. E o x final, que é o x n mais 1, é o x EA mais n mais 1 h, que na verdade é o ponto B, né? É o ponto final. Então, quando nós coloquemos n igual a 10, vamos calcular o n mais 1, que é o ponto final desse intervalo, tá? Os pontos inicial e final nós nunca vamos calcular, porque eles, como são condições de contorno, não vamos calcular esses pontos. Então, na verdade, os pontos que nós vamos calcular vai de 1 até n. Lembrem que em todos os processos anteriores, nós calculamos, começamos com a condição inicial 0 e íamos até o ponto final, que é n. Nesse caso, o fato de nós ter mudado o n para n mais 1 é justamente porque o termo n mais 1 a gente não vai calcular, porque é o ponto de condição de contorno, né? Então, para ser coerente com todas as formulações anteriores, nós sabemos que nós chamamos o ponto n como o último ponto que nós vamos calcular, né? É o último ponto que nós vamos calcular, mas o último ponto de nosso intervalo é o n mais 1. Porque para n mais 1, esse ponto já é conhecido, que é o ponto B, e que já tem uma condição de contorno definida, né? Então, o que acontece? Esses problemas, agora, com a derivada segunda, nós não vamos poder resolver. Aliás, na maioria das vezes, nós vamos formar uma matriz de tamanho n por n. Porque as incógnitas vão de 1 a n. De 1 a n, e vamos ir formando linhas de matriz para cada valor de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e por aí vai. E o que nós vamos formar é uma matriz, né? Essa matriz, vamos ter que resolver, porque vamos ter que formar um sistema ax igual a b, né? Onde A vai ser a matriz formada pelos termos y, x, y, x menos 1, x menos 2, etc. X vai ser as incógnitas e B vai ser o vetor que nós vamos formar a partir das condições de contorno e o termo R, que é o termo fonte ou o termo não homogêneo, tá? Então, feita essa explicação de mais ou menos o que significa cada coisa, vamos lembrar que as aproximações mais usadas para a primeira derivada são a diferença avançada, que nós já vimos quando estudamos a derivada, a diferença traçada
e a diferença centrada, né? Agora, qual é a expressão que vamos usar para a segunda derivada? Essa expressão para a segunda derivada, por enquanto, não vamos deduzir, tá? Mas ela tem uma dedução a partir do polinômio de Taylor, tá? Já foi visto também quando falamos em derivada, mas vimos muito rapidamente. Então, a expressão que nós vamos utilizar para derivar a segunda vai ser essa que está aqui, né? Que usa o ponto i mais 1, usa o ponto i e usa o ponto i menos 1, tá? E esse é o termo de erro. Esse é o termo de que nos vai indicar a precisão desse cálculo, que está na ordem de h quadrado com derivada quarta. Observem, se nós substituímos essa derivada aqui, esse termo da derivada, cadê? Esse termo da derivada, e substituirmos o termo da derivada central na equação diferencial, vamos ter aqui derivada segunda igual a p de x, derivada primeira, más q de xi, y de xi, f de xi. Então, vean que onde tinha y' e y2, substituir pelo equivalente na forma de diferença, tá? E temos as condições de contorno em 0 e em n mais 1, tá? Observem que aqui nós estamos colocando em evidência ômega i mais 1, tá? Aqui nós estamos colocando em evidência ômega i mais 1. ¿Por quê? Porque aqui nós vamos ir formando linhas de matriz, né? E quando nós formamos termos, vean que aqui, o que nós vamos fazer aqui? Juntar os termos semelhantes. Os termos ômega i menos 1 vamos juntar para formar essa expressão aqui com ômega i menos 1. Vamos juntar termos com ômega i e com ômega i mais 1, certo? E por que acontece isso? Porque eu só vou conhecer uma condição inicial, o ômega 0, né? Por exemplo, quando eu determinar o primeiro intervalo, eu vou conhecer ômega 0, mas não vou conhecer ômega 1 e não vou conhecer ômega 2. Então, não adianta eu colocar em evidência ômega i mais 1, porque sempre vou ter uma incógnita junto com ele. Então, ele não vai ser um cálculo sequencial, porque tenho duas incógnitas ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu estiver calculando com i igual a 1, por exemplo, com i igual a 1, esse termo que corresponde a ômega 0 vai passar para o outro lado. Porque aqui vão ir todos os valores conhecidos. E aí vou ficar com ômega 1 e ômega 2. Quando for calcular i igual a 2, i igual a 2, eu vou ter aqui ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Todos desconhecidos. Então, aqui vou calculando o R de x0, R de x1, R de x2 e por aí vai. O último termo dessa sequência vai ser I igual a N mais 1. Então, aqui vou ter ômega N menos 1, ômega N e ômega N mais 1.
Só que esse ômega n mais 1 é o termo conhecido, que é a condição de contorno. Ele vai ter que passar do lado esquerdo, do lado direito, que vai formar no nosso sistema AX igual a B, o que está no lado esquerdo. Essa coluna que está aqui é o B. E nesse B, nessa coluna da matriz B, vão ir todos os valores conhecidos. Ok? Então, o que nós vamos formar é uma matriz que vai ser uma matriz chamada de matriz em banda. Tá? Por quê? Porque observem o que vai ficar aqui. A matriz A vai ficar dessa forma. Todos os coeficientes dessa matriz, observem que ocupa aqui. Aqui seria, cadê? Ômega 1, ômega 2. Aqui é ômega 1, ômega 2 e ômega 3. A seguinte linha vai ser ômega 2, ômega 3 e ômega 4. Aí vem ômega 3, ômega 4 e ômega 5. E no final, vamos ter aqui ômega n-1 e ômega n. Então, isso que se chama uma matriz em banda, porque usa a diagonal, uma linha, uma linha paralela superior e uma linha paralela inferior. Temos o vetor de incógnitas, né? E temos o vetor aqui, deixa eu procurar aqui. E temos o vetor com o vetor B, opa, o vetor B aqui, com todos os valores conhecidos. Observem que em esse vetor B, aqui tenho todos os valores de H, certo? Deixa eu ver onde estão. Todos os valores de H calculados em X1, em X2, até Xn-1 e Xn. E só no primeiro e no último temos a condição de contorno. Ok? Então, só temos esse termo da condição de contorno no primeiro e no último. Tá? Se eu montar bem essa matriz, e essa matriz é padrão para qualquer problema de diferenças finitas nessa característica da equação diferencial de segunda ordem. Tá? E quando resolvemos o sistema, nós vamos ter aqui, observem, como solução o vetor ômega. Que esse vetor ômega vai nos dar a solução em um cálculo só. Se aqui é o ômega 0 e aqui é o ômega n mais 1, resolvendo essa matriz, eu vou calcular ômega 1 ao mesmo tempo em um cálculo só, ômega 2, ômega 3 e por aí vai até ômega n. Né? Vean que é diferente ao método anterior. O método anterior, você calcula com ômega 0, calcula ômega 1, com ômega 1, calcula ômega 2 e por aí vai. Agora não. Você vai colocar uma matriz com todas as incógnitas e resolvendo essa matriz você tem já o resultado de de todos os pontos discretos que a gente utilizou para resolver a equação diferencial. Ok? Está claro, pelo menos, a ideia do problema? Alguém vivo por aí? Beleza, beleza, prof. Tá. Então, o que acontece? Existem algumas condições para
definir essa solução única, né? Deixa eu ver aqui um negocinho. Que nos indica que a solução desse problema vai ser uma solução única, né? Então, se P, Q e R, que são os coeficientes da equação diferencial, e vocês observem, eu não tinha comentado, esqueci de comentar, que essa equação diferencial está escrita na forma padrão, né? Então, nós conseguimos resolver esse método sempre utilizando a forma padrão. E essa solução única, né, está condicionada a Q de x ser maior que zero. O sistema é tridiagonal, é chamado em banda, mas é tridiagonal. E ele tem uma solução única sempre que H for menor que 2 sobre L. Então, isso aqui é o que nos dá uma condição para a existência de ter solução. Eu tinha comentado isso agora há pouco, que existem condições que nos permitem calcular ou garantir a solução dessas equações. Para esse caso em particular, H tem que ser menor que 2 sobre L, onde L é um valor máximo entre da função P de x, né, do módulo dessa função P de x no intervalo. É uma aproximação, mas é um valor que ajuda a que nos vai dar um norte, pelo menos nos vai dar um norte para dizer se o valor de H que estamos utilizando é coerente, né? Isso vai ser uma regra em diferença finita, né? Vai existir sempre alguns parâmetros que nos vão ajudar a definir se esse valor vai atender ao critério de encontrar uma solução analítica, ok? E aqui vamos ver um exemplo, tá? Onde vamos usar o método das diferenças finitas para aproximar a solução para o problema de valor de contorno dado por essa expressão. X está entre 1 e 2, aqui, x entre 1 e 2. Aqui temos a condição em 1 e aqui temos a condição em 2, que são as condições de contorno. Lembrando que aqui vai ser y de 0, ou ômega de 0, e aqui y de n mais 1. Por ser condições de contorno, os valores dessa função nesses pontos vai junto com o R, esse é o R, o termo não homogêneo, e vai junto com as condições de contorno. A solução exata é dada por essa expressão. Os métodos para encontrar essa solução são qualquer um dos métodos que a gente estuda em cálculo 2. E vamos usar como referência para comparar a solução numérica com a solução exata. Baseado nas condições de contorno, vou calcular C1 e C2. Né? Esses são os valores. Então, aqui nós temos C1, substituímos por menos 0.039, tudo. Não, aliás, C1 por 1.139 e C2 por esse valor de menos 0.039. Vamos usar N igual a 9, de modo que H sea 0.1, y cuando N for igual a 10, vai ser a condição de contorno. Bom, aqui eu vou pular a parte de substituir, né, os valores das expressões da primeira e segunda derivada. Isso podemos até ver com calma. Eu vou tentar preparar um rascunho de como se faz isso passo a passo. Infelizmente eu não trouxe isso agora, mas eu vou preparar. E como é que ficaria a expressão para calcular
esa, esos, esas líneas que van a formar a matriz. Bem, resumindo o problema, nós vamos usar aqui os valores que vamos ir calculando. Aqui vai ser o valor quando I vale zero, que é a condição de contorno, né? Obviamente aqui o erro é zero, porque a condição de contorno em ambos os casos é o mesmo. E aqui calculamos o ômega 1, o ômega 2, o ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6, ômega 7, ômega 8, ômega 9, e aqui novamente em ômega 10 a condição de contorno, né? Essas soluções, vocês observem que são muito próximas da solução analítica. Tanto é que observem que está na ordem de 10 a menos 5. Como não é um erro acumulativo, porque o erro acumulativo acontece quando vamos calculando com 0 calculamos 1, com 1 calculamos 2, com 2 calculamos 3. O erro vai se acumulando, vai crescendo, né? Nesse caso, não. O erro que estamos calculando é um erro que se divide entre todos os valores, né? Tanto é que vocês veem que o último valor aqui tem até um erro menor que os anteriores, né? Então, é um método que oferece resultados melhores, né? Globalmente oferece um resultado melhor e uma confiabilidade maior que os métodos tradicionais que nós vimos anteriormente, tá? Alguma pergunta aí? Por aqui não. Por aqui também não. Tá. Bom, essa parte eu vou fazer essa aula curta hoje, principalmente porque eu preciso preparar e vou fazer isso, a dedução dessa expressão no passo a passo para vocês verem, né? A gente poderia fazer aqui junto, mas certamente vai dar algum errinho indesejado, né? Mas eu vou preparar isso para trazer para vocês na próxima aula, tá? Eu recomendo que vocês já vejam o trabalho que vai ser apresentado até o dia 15, né? Tirem suas dúvidas na próxima aula, onde vocês acharem que tem que tirar dúvidas, né? E o terceiro trabalho deve ser alguma coisa baseada em uma questão dos métodos de passos múltiplos e uma questão relacionada com esse método das diferenças finitas, tá? Então, esse outro trabalho deve ser a partir do dia 15, na segunda quinzena de outubro, né? Porque o período acaba em novembro, então aí só vamos ter mais um trabalho só, que seria um trabalho de diferenças finitas em duas dimensões, tá? O que nós vamos ver depois, né, na ordem, eh, alguns métodos de resolução de sistemas lineares, né, que são o método de Cholesky e outro que não me lembro o nome agora, e vamos terminar com diferenças finitas em duas dimensões, tá? Nós temos ainda 2, 3, 4 aulas, então estamos bem tranquilos, tá? Alguma pergunta agora? Não, prof. Tá? Essa aula vai acabar que ser
rápida. Eu tô aqui falando e não estava indo, desculpa. Eu falei que por enquanto não. Tá bom. Bom, essa aula vai ser rápida por uma questão de que eu prefiro que vocês comecem a ver o trabalho, né? Para poder tirar dúvidas. E na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais nessa dedução desse exemplo 8, tá? E já vamos ver algum método de resolução de sistemas lineares, tá bom? Tá bom. Deixa eu interromper aqui Ok. o treinamento. Vou parar a gravação.